Matheus, boa tarde. A gente vai dar início ao curso, então, a disciplina. Estamos nós dois aqui na sala virtual. Eu vou, então, iniciar a aula, tá? A gente está gravando, essas aulas são gravadas, depois elas vão para o YouTube. Qualquer momento que você quiser fazer uma intervenção, né, tirar uma dúvida, fazer algum comentário, é só chamar, tá? Eu vou usar microfone e quando eu conecto o microfone no computador, ele não libera áudio pela caixinha do computador, tá? Então é o seguinte, quando você quiser tirar dúvida, você manda texto, que aí eu vou desconectar o microfone e aí eu passo a ter áudio aqui na caixa do computador e posso te escutar, tá bom? Então, qualquer dúvida é só mandar aqui, manda um texto para mim pedindo, né, para tirar a dúvida, e depois a gente conversa normalmente como se estivesse na sala de aula, tá? Bom, vou abrir aqui, eu costumo gravar essas aulas com dois aplicativos, algumas vezes o Google para de compartilhar a tela, e né, quando o Google para de compartilhar a tela, eu costumo deixar um outro programinha em backup gravando tudo, tá? Para a gente não perder o registro da aula, tá? Bom, só um minutinho, por favor. Bom, então, a proposta aqui durante o semestre é que a gente tenha algo mais próximo possível das aulas presenciais, tá? Então, eu vou escrever, né, em uma mesa digitalizadora. Todo o material vai ser escrito, desenhado, né, equações, sinais, né, formas de onda serão apresentados com desenho à mão, tá? Então eu uso uma mesa digitalizadora, essa aqui, com a canetinha, né, ela conecta na porta USB com o computador e tem um software que faz a interface com ela e recebe esse material escrito, tá? Então eu vou até abrir aqui o software, compartilhar a tela para você ver, e a gente vai ter os registros da aula por aqui, como se fosse o quadro. Aqui, está funcionando. Vou compartilhar a tela aqui para você ver. Beleza. Você consegue ver minha tela? Beleza, então. Então eu vou passar o conteúdo por aqui, tá? Esse software, esse aplicativo vai fazer as vezes do quadro e a aula ela é estruturada, muito estruturada em anotação à mão livre, tá? Então, assim, é uma diretriz pedagógica que eu tenho de construir o conhecimento junto com vocês, tá? Então, eu não sou muito adepto a aulas com transparências. Nada contra, mas é só o meu estilo mesmo de trabalhar. Eu gosto de né, excitar o cérebro com elementos que ele goste, né, para poder favorecer o aprendizado. Então, enquanto a gente escreve, desenha, calcula, a gente já está tendo, né, ou já terá uma primeira oportunidade para aprendizado. A gente já começa aprendendo ali muito mais do que somente acompanhando um slide, ok? Bom, e aí a recomendação que eu faço, né, é que você anote em um caderno o que foi escrito aqui na aula.
vai essa sugestão, né, ela vai de encontro a essa premissa que eu falei, né, de se usar a aula como já um momento de estudo, de aprendizado, né, e não que a aula não seja somente assim um encontro para receber o material, né, e que você só acompanhe, né, o que está sendo falado para saber mais ou menos o que tem, mas que o tempo da aula não seja usado, né, para realmente afixar conceitos. Então, enquanto a gente anota, copia, a gente já capitaliza esse ganho, sabe? A aula já vira uma oportunidade para consolidar conhecimento. Tá? Então, uma sugestão, né, fica muito mais, a aula fica mais proveitosa, não dá sono, você sai da aula com um volume de aprendizado muito maior. Então, a sugestão é que você desenhe bastante e, né, acompanhe e copie o que eu passar aqui na redação da aula, né, na composição da aula. Ok? Bom, essa disciplina, Matheus, ela está estruturada em dois módulos. Né? Na verdade, esse aqui é um dos módulos, né? Não é nem essa disciplina que está em dois módulos. Na verdade, o conteúdo de máquinas elétricas, ele é ministrado, né? A teoria de máquinas elétricas é ministrada em uma única disciplina e no ensino emergencial, né, que começou semestre passado, eu percebi que os 2 meses e meio de aula tinham uma quantidade de horas-aula suficiente para poder ministrar a disciplina que é normalmente apresentada em 4 meses, tá? Então, o que estava rolando era isso aqui. Quando a gente está no ensino presencial, tá? A disciplina tem tipicamente 4 meses, né? No ensino remoto, né, o semestre está estruturado em 2 meses e meio. Tá? Em ambos modos, né, de trabalho, a disciplina é pensada em 72 horas. Tá? Ou foi pensado. Isso aqui seria a disciplina de máquinas. Máquinas e acionamentos elétricos. Tá? Então, assim, semestre passado a gente fez um planejamento com essa estrutura, né, para lecionar aqui no ensino remoto o mesmo conteúdo que se apresentava no ensino presencial. Tá? Até tinha número de horas-aula suficiente, tá? Só que eu reparei com o passar do tempo que um elemento fundamental, e que para mim, inclusive, é o primordial aqui dos encontros, ele estava sendo ferido, que é o quê? Que é o tempo de assimilação do conteúdo. Então, aqui a gente, né, se encontra e trabalhamos juntos para que vocês aprendam do conteúdo. Essa é a proposta, é promover aprendizado, promover conhecimento. Esse é o principal motivo. E aí, a consolidação de conhecimento possui uma dinâmica própria e, né, ou seja, não adianta, dentro dessa dinâmica, para fazer um paralelo aqui, não adianta colocar 9 moças grávidas para fazer um menino em um mês. Tá? Não tem jeito. Para ter uma criança, você precisa de 9 meses. Tá? Então, o tempo natural, ou a dinâmica natural do fenômeno. Mesma coisa aqui, né, com o conhecimento dessa disciplina. Né? Então, a consolidação do conhecimento pelos alunos demanda um tempo natural de exposição ao assunto, né, onde a pessoa vai fazer leitura, vai fazer simulações, vai fazer cálculos, vai ter reflexões, vai fazer várias visitas e revisitas ao material. Então, o aprendizado num conteúdo desse demanda um tempo mais extenso do que o simples tempo de exposição da aula.
Tá? Então, eu concluí isso, né, com a apresentação da disciplina no semestre passado, nesse formato, e então decidi, né, assim, já que a instituição está oferecendo essas disciplinas remotas com 2 meses e meio, eu decidi então dividir o conteúdo inteiro em duas partes. Tá? Então a gente vai ter máquinas, né, e acionamentos, parte um, e máquinas e acionamentos, parte 2. Tá? Essas duas partes, né, elas serão ofertadas, né, enquanto durar esse ensino remoto, e o conteúdo das duas vai cobrir cobrir plenamente, né, o conteúdo de máquinas e acionamentos elétricos, que é ofertada em regime presencial, tá? Então aqui são pensadas, né, 48 horas para a parte um e 24 horas para a parte 2, ok? Bom, então a proposta é que a gente tenha tempo hábil, né, para fazer os estudos, né, que consolidem o conhecimento, né, a pessoa tenha né, oportunidade de fazer as listas de exercícios com mais calma e vivenciar todo o processo que eu falei agora há pouco, dentro do seu tempo natural, dentro da dinâmica natural de acomodação, de consolidação de conhecimento pelo cérebro. Beleza? Então, essa seria aqui a proposta das duas disciplinas ou das duas partes que a gente está abordando durante o ensino remoto. Bom, no caso aqui da nossa disciplina, a gente está na máquinas e acionamentos elétricos, parte um, né? A gente está aqui. E na parte um, a gente vai cobrir os 4 primeiros módulos da disciplina de máquinas e acionamentos do ensino presencial, tá? Então, a disciplina de máquinas e acionamentos no modo presencial, ela possui 6 módulos, tá? E aí, como que ficou a divisão desses 6 módulos nas duas partes ofertadas no ensino emergencial? Então, aqui, ó, na parte um, nós vamos cobrir os 4 primeiros módulos, tá? E na parte 2, nós vamos cobrir os 2 últimos. Módulos 5 e 6, tá? De tal forma que as duas em conjunto cubram aqui os 6 módulos ofertados na disciplina né, ofertada em regime presencial, ok? Bom, o que a gente vai estudar aqui nos módulos 1 a 4, tá? Então, o módulo 1, né, ele vai tratar de princípios da mecânica rotacional, né? Então, a gente aqui vai estudar, né, a cinemática e a dinâmica de sinais presentes na ponta de eixo mecânica da máquina elétrica. Então, a máquina elétrica é um equipamento que faz a interface, né, ou a conversão da energia dos mundos, entre os mundos elétrico e mecânico. E aí a gente precisa entender, né, como os nossos mundos vão
participar nesse processo de conversão. Então, a gente começa aqui, né, com uma revisão sobre o comportamento da máquina no eixo mecânico, né, no universo mecânico da máquina, né, que é o que vem na ponta de eixo rotativa, e vai ser... O assunto é abordado como uma revisão, porém uma revisão com direcionamento à máquina elétrica. Tá? Então, aqui a gente tem um conteúdo que normalmente é coberto em disciplinas de física, né, na parte mecânica, na física, e nas disciplinas de mecânica da mecatrônica. Né? Então, inclusive as disciplinas de mecânica, elas cobram esse assunto da mecânica rotacional com muito mais densidade, né, do que o que a gente vai fazer aqui. Só que a gente vai, né, particularizar aquele conhecimento para a máquina elétrica, né, para já deixá-lo disponível para reflexões, modelagens, análises, né, no restante do curso. Tá? O módulo 2, ele vai tratar das leis de Maxwell. Então, essas leis são as leis físicas que regem o universo do eletromagnetismo. Tá? E a máquina elétrica que nós vamos trabalhar, ela converte energia elétrica em magnética, depois magnética em elétrica e elétrica em mecânica, tá? Então, existe muito eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo presente aqui na máquina, né? E existem leis físicas que explicam as relações entre sinais elétricos e magnéticos. Essas leis físicas são as leis de Maxwell, né? São leis que repousam aí no mesmo bercinho das leis de Newton, das leis da termodinâmica, das leis ou da teoria da relatividade de Einstein. Ou seja, são leis que explicam o universo como ele é. Né? Geralmente elas estão no final do caminho dos porquês. Né? Você vai explicar um equipamento, um sistema físico, você pode se perguntar diversos porquês, né? E você vai produzindo resposta com esses porquês. Só que depois de vários porquês, você vai chegar num final, né? E esse final, né, geralmente vai lhe apresentar uma resposta com a seguinte estrutura. Olha, por que, por exemplo, né, que num sistema mecatrônico para geração de energia elétrica, se eu tiver campo magnético variável em uma bobina, eu tenho tensão nessa bobina. Por que disso? Né? E a resposta é a seguinte: porque quem fez a natureza quis fazer desse jeito. Ou seja, você chega no último estágio possível de explicação do porquê do fenômeno. Tá? Ou seja, chega um ponto, né, que você passa a explicar os fenômenos, né, mediante a vontade de Deus. Ou seja, o Criador quis fazer a natureza desse jeito e assim ela se comporta. É a mesma abordagem, né, que a gente tem quando a gente pergunta por que massa atrai massa, igual no princípio da gravitação universal. Por que matéria atrai matéria? Né, a gente tem um efeito da gravidade aqui na Terra. Por que disso? Não sei. Porque quem fez a natureza quis fazer assim. Tá? E as leis de Maxwell repousam também no mesmo conjunto de porquês. Tá? Por que corrente elétrica cria campo magnético? Essa é a segunda lei de Maxwell. Não sei. Ninguém sabe. Quem fez a natureza quis fazer desse jeito. Tá? Então, as leis de Maxwell vêm nos ajudar a entender, né, a, a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos na natureza. Tá? Bom, aí nós vamos, né, após entendermos aqui as leis de Maxwell, nós vamos usá-las no módulo 3, né, no contexto particular de circuitos magnéticos
e campos girantes. Então, aqui a proposta, né, é que a gente particularize as leis de Maxwell ao contexto das máquinas elétricas, né, para explicar como que a gente cria um ímã a partir de corrente elétrica. Tá? Ou seja, essa máquina que a gente vai estudar, essa máquina elétrica rotativa, ela produz torque por atração de ímãs. E aí a gente vai entender como sintetizar esses ímãs de uma maneira controlada para ter controle sobre o próprio torque da máquina. E aí, para a gente entender esse fenômeno, a gente vai passar primeiro por um tópico chamado de circuitos magnéticos, tá? Que tem aí uma roupagem muito parecida com os circuitos elétricos, só que a gente vai considerar sistemas na natureza pelos quais a gente cria fluxo magnético a partir de uma fonte. E vamos ver como a geometria e os materiais desses sistemas influenciam, né, como impedâncias magnéticas para a criação desses fluxos, ou desses ímãs. E aí, entendido isso, né, nós vamos aplicar o conceito para a máquina elétrica e observar como alimentar e como construir a máquina elétrica para conseguir fazer um ímã que gira, um campo girante, né? Esse estudo se justifica por quê, né? Igual eu comentei, a máquina produz torque por atração de ímãs. Então, se você tiver aqui, por exemplo, o estator da máquina, que é a parte da máquina que não rotaciona, né, que está estática com relação ao referencial da Terra, que estão os pés de apoio, tá? Supondo que seja uma máquina, né, apoiada por pés, e você vai ter o rotor dela, né? O rotor é a parte rotativa, né? Onde, de alguma maneira, nós vamos saber também como a gente vai criar aqui um eletroímã, ou um ímã in natura, né? Ou seja, vai ter um ímã no rotor, tá? O rotor vai girar com relação a esse eixo aqui, né? Nós vamos ter um polo norte, um polo sul, por exemplo, e para se desenvolver torque em torno desse eixo, a gente vai chamar de torque eletromagnético, tá? Que é o efeito, a intenção de rotação da máquina elétrica. A máquina, inclusive, é uma fonte de torque. Quando você compra uma máquina elétrica, você está comprando uma fonte de torque, né? E a gente dá um nome especial ao torque que a máquina desenvolve, chamado de torque eletromagnético. O torque desenvolvido por efeito eletromagnético. Então, o que vai acontecer? Para que esse torque exista, né, a gente vai precisar de um segundo ímã, que é um ímã sintetizado no circuito de estator. Mamãe. Tá? Então, esse ímã de estator também vai ter um polo norte e um polo sul. Ele vai se distribuir no espaço, então por isso que eu estou fazendo uma distribuição aqui, uma espécie de uma senoide, tá? Que ela, na verdade, está representando aqui as linhas de campo, né? Linhas de campo magnético, né? Que vão se distribuir aqui. E aí a gente vai ter, né, uma atração entre o polo sul do ímã do estator e o polo norte do ímã do rotor, né? Por essa atração entre ímãs, a peça do rotor vai se deslocar e esse movimento vai ser feito com 1 grau de liberdade, que é o grau de rotação em torno do eixo mecânico. E aí, então, nós manifestaremos uma intenção de fazer o conjunto mecânico rotacionar, que é o torque. Tá? Se ele vai rotacionar ou não depende do torque dos outros agentes. E a dinâmica dessa rotação também depende do torque dos outros agentes presentes no eixo mecânico. Né, por exemplo, a carga do cliente. A gente só compra a máquina para ela poder tracionar a carga do cliente. A carga do cliente também impõe seu torque. Tá? Mas, enfim, é fato, né, que agora, independente da carga do cliente, nós promoveremos, né, um torque eletromagnético por atração de ímãs aqui, um polo norte com um polo sul. Né?
E, mediante essa tração, né, eventualmente a máquina possa se deslocar, né, você vai ter movimento de rotação, e a gente não pode permitir que esse polo norte se atraque com o polo sul, porque no momento que os dois se atracarem, você deixa de ter torque. Então, o que vai acontecer? Como o polo norte vai rodar junto com a peça mecânica do rotor, né, você vai observar um movimento de rotação assim, ó, né? Para que o torque não se anule, você tem que fazer o próprio ímã do estator rodar também. Então, a peça mecânica rotaciona com o seu ímã, e para que os dois polos opostos não se alinhem, né, para que você garanta a manutenção de torque eletromagnético, você tem que fazer com que o próprio ímã do estator rotacione, né? E aí existe uma forma especial de construir e alimentar a máquina, né, para garantir essa rotação do ímã e rotação controlada. E a gente estuda isso, eu começo a estudar esse tópico no módulo de campos girantes, que é esse aqui. Tá? Ele encerra aqui o terceiro módulo da disciplina. E o último módulo da disciplina, ele vai abordar a representação de grandezas trifásicas por vetores espaciais. E nesse módulo aqui a gente vai tratar de alguns cálculos matemáticos que nos permitam concentrar toda a informação relevante de sinais trifásicos da máquina, né, até por isso está falando grandezas trifásicas. Né, então a gente vai aprender uma forma, uma conta, um cálculo matemático para conseguir sintetizar as informações de interesse de sinais trifásicos em um único número complexo. Essa representação, né, essa conta ela tem um nome, ela é uma representação, né, ela se justifica porque a gente consegue, com ela, com essa abordagem, reduzir a quantidade de variáveis a se embarcar dentro dos microcontroladores que vão trabalhar na solução mecatrônica para poder fazer o controle de torque da máquina. Então, a máquina ela tem muitos sinais trifásicos, ela se apresenta como um sistema muito povoado, né, por variáveis que você tem que controlar. E essa quantidade excessiva de variáveis possui algumas redundâncias. Então, é possível representar, sem perder qualidade, né, de informação, essas variáveis, eliminando as redundâncias de representação, para que elas possam ser tratadas em sistemas microcontrolados de uma maneira mais conveniente, né, demandando menos memória, com programas que tenham um custo computacional mais baixo, e também há um ganho na parte analítica da máquina quando a gente faz essa representação, que é o quê? É a capacidade que a gente tem de analisar o comportamento do equipamento com um número menor de equações. O equipamento ele é muito complicado, ele integra plantas, né, que são complexas, que são as nossas plantas mecatrônicas,
e a análise desses equipamentos, né, para você entender o que está acontecendo, para poder deliberar ações, né, de manutenção ou opções de projeto que você queira implementar, elas demandam muito capital intelectual humano, que é a parte analítica. Então, se você consegue tirar conclusões da máquina com a quantidade menor de variáveis e com menos equações, você tem um aliado para que você possa tomar suas decisões em esfera analítica. Né? Na hora que você for dizer, por exemplo, assim, ó, a máquina queimou porque teve componente de sequência negativa, porque estava vibrando, ou porque teve carga excessiva, ou porque teve a falta de uma das fases da rede, ou porque teve diversos eventos de subtensão, ou porque tiveram muitas partidas por hora implementadas nessa máquina. Tá? Então, assim, são atividades muito presentes na rotina de quem trabalha com manutenção. Manutenção emprega muita gente aqui do nosso curso. E aí a atividade de manutenção é essencialmente analítica, né? Como se fosse um médico estudando um paciente, né, fazendo uma análise do que ele tem, ou como se fosse um perito da Polícia Civil investigando um crime e fazendo uma análise, né, das provas do crime para poder tirar uma conclusão. Então, a manutenção ela usa dos mesmos mecanismos mentais, né? No caso do médico, ele vai poder lançar mão de exames, né? Exames de sangue, exames de imagem, né? Exames de outros fluidos corporais, né? Um policial civil também vai lançar mão de fotografias, né? Da geometria da cena do crime, de elementos químicos presentes, né? Então ele tem alguns elementos de suporte para a análise dele. No nosso caso da mecatrônica, as nossas investigações, as nossas análises, elas vão ter que lançar a mão das equações, de simulações computacionais dessas equações, onde a gente teste os candidatos a causadores de problema. Então, ou seja, a nossa ferramenta de suporte, de ajuda para análise, são modelos que a gente desenvolve para os equipamentos e esses modelos não podem ser demasiadamente grandes e complicados, porque se eles assim o forem, eles deixam de ser elementos de ajuda e passam a ser mais um obstáculo a se vencer. E aí, com esse intuito, a gente tenta, né, reduzir a quantidade de equações do modelo, fazendo, né, a compactação, a redução, né, de variáveis de uma mesma natureza trifásica em um único número complexo. Tá? E aí, esse quarto módulo vai dar suporte a isso, vai ensinar como fazer isso. Bom, então essa é a estrutura do curso. A gente vai fazer aqui uma prova, um teste ao final de cada módulo, cada um dos 4 módulos. Esse semestre haverá uma mudança na forma de aplicação das provas, né, dos testes, onde eu não vou abrir mais essas provas 24 horas. A gente vai combinar um dia, né, com os dias das provas, com bastante antecedência, e elas ficarão abertas por 2 horas, tal como acontece no ensino presencial. A mesma coisa do presencial, mesmo nível de dificuldade, não tem nada antiético, desonesto, é a mesma coisa de sempre, só que eu não vou abrir essa prova 24 horas mais não, vai ser 2 horas somente, e abriu, a pessoa faz, o sistema fecha e pronto. Bom, então essa é a nossa a estrutura curricular da disciplina, tá? Quando a gente for estudar máquinas parte 2, aí vão entrar os módulos 5 e 6, na ocasião eu explico que vão ser os módulos, né? Na verdade são sequências dos 4 primeiros módulos, onde nós desenvolveremos o modelo da máquina elétrica, ou seja, o conjunto de equações que nos diz como é a interface
entre os sinais elétricos, magnéticos e mecânicos da máquina. Então, nós vamos ter equações que mostram o acoplamento entre essas variáveis. Né? E aí você consegue, né, ter um entendimento pleno do equipamento, desde a conexão com o sistema elétrico até a conexão com o mundo mecânico através da ponta de eixo da máquina. Ok? Todos esses 4 módulos iniciais, eles criam a estrutura para poder se chegar ao módulo 5 e 6 e desenvolver o modelo da máquina. Bom, então tá, eu queria te apresentar aqui essa estrutura, tá, do curso, e eu queria também, nessa primeira aula, contextualizar a máquina elétrica dentro da engenharia mecatrônica. Bastante relevante que a gente entenda aonde que a disciplina nos ajuda dentro da nossa formação como engenheiros mecatrônicos. Bom, para se fazer isso, né, eu gosto de apresentar a planta mecatrônica elementar e mostrar dentro dela aonde que a máquina elétrica está, para a gente entender aonde que a própria disciplina nos ajuda dentro da nossa atividade como mecatrônico. Então, eu vou desenhar essa planta mecatrônica elementar aqui. É importante que a gente entenda, inclusive, né, o que é a mecatrônica, tá, para fazer sentido a essa planta que eu vou desenhar. Então, a mecatrônica, como o nome está falando, ela trata da conversão de energia elétrica em energia mecânica. Né, e essa conversão, ela é muito nobre, muito relevante às atividades humanas, porque a gente está fundindo a energia de 2 mundos, tá? Então, a gente está aqui, né, com energia no formato elétrico, que é o formato mais convenientemente tratado pelo ser humano para geração, transmissão transformação e distribuição. Então, a energia mais conveniente, melhor de se trabalhar, mais fácil, tá, em geração, em termos de geração, transmissão, transformação e distribuição. Porém, muitas das atividades humanas não usam, né, nas suas atividades, no seu contexto, a energia no formato elétrico. Tá? As atividades humanas, várias delas, precisam da energia no formato mecânico. Né? O mundo é movimento. Então, o tempo inteiro a gente está deslocando cargas, deslocando pessoas, transformando corpos, né? Fazendo a vazão de fluidos. Então, a gente precisa muito de energia no formato mecânico. Né? E tem uma infinidade de aplicações, né? Veículos, né, de todos os portes, né, em todos os meios de deslocamento, tá? Aviões, navios, veículos terrestres, submarinos, processos industriais dos mais diversos, tá? Laminadores, britadores, içamentos, translações de corpos, bombeamento, exaustão, compressão de fluidos, né, sistemas de transformação de materiais, né, moinhos de bolas, sistemas para trabalho com plástico, né, PVC, extrusoras,
extrusoras, injetoras de plástico, né? Muitos dos nossos bens têm essa estrutura. Então, assim, a gente precisa muito de energia mecânica, né? Metrôs, não posso deixar de citar, né, que é um grande consumidor de energia mecânica e que transporta milhões de pessoas pelo mundo, né, especialmente em grandes cidades, né? Então, ali a gente também está, né, com demanda de elevadas quantidades de energia mecânica, tá? Então, o mundo é movimento, ele precisa de energia no formato mecânico, tá? E aí a mecatrônica, ela entra aqui, ó, fazendo a interface da energia no formato mais convenientemente tratado pelo ser humano, que é o elétrico, mecatrônica. Então, a engenharia mecatrônica entra aqui fazendo a interface ou a conversão da energia no formato mais convenientemente tratado pelo homem, que é o formato elétrico, com o formato mais demandado nas atividades humanas, que é o formato mecânico. Então, aqui a gente está na interface entre os dois mundos, promovendo a conversão do formato da energia. Tá? E essa conversão ela pode ser nos dois sentidos. Então, tem aplicações, plantas mecatrônicas, que você precisa converter energia do formato elétrico para o mecânico. Então, você tem esse fluxo de potência aqui, ó. E tem aplicações que você precisa converter a energia, atende aqui para mim, por favor, do formato mecânico para o elétrico. Tá? Tipicamente, são aplicações onde você tem geração de energia elétrica. Tá? É um ramo que emprega muitos mecatrônicos, né, porque a geração de energia elétrica ela consiste, né, basicamente em se converter energia mecânica em energia elétrica. Né, e energia elétrica é muito, muito demandada no planeta. A energia elétrica assim, é um dos poucos produtos que os geradores, né, têm que pedir, pelo amor de Deus, para os clientes para consumir menos, para não ter colapso no sistema. Né? Se a gente for avaliar vários vendedores nos mais diversos ramos, eles promovem um esforço muito grande para poder vender os seus produtos, né? Gastam muita energia, né, humana no esforço de venda. Tá? A energia elétrica, sem fazer força nenhuma, tá? As concessionárias colocam ela disponível e o consumo não para de crescer, não para, não para, não para. É um negócio impressionante. Tá? Então, já que vende tanto, muita gente quer, né, gerar energia. E várias das unidades de geração, elas operam pela conversão da energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então, a gente tem aqui um outro fluxo de potência que é esse azul, que eu desenhei com a setinha azul aqui. Tá? Os modelos, os equipamentos envolvidos, os fenômenos físicos são os mesmos, independente do fluxo da energia, tá? Se for de elétrica para mecânica ou de mecânica para elétrica. Alguns equipamentos, inclusive, operam com os dois fluxos de potência, né, dependendo do instante de tempo e dos comandos do cliente. Um exemplo seriam, por exemplo, os carros elétricos ou o sistema elétrico de carros híbridos. Então, em parte do tempo, você pode converter a energia elétrica das baterias em energia mecânica. Pode haver, né, alguns instantes que o motorista da aplicação, né, demanda a conversão de elétrica para mecânica. Tá? Ele
está acelerando, por exemplo, na subida de um morro, e ele queira todo o torque disponível da máquina a combustão de um carro híbrido e também todo o torque disponível do sistema elétrico, né, e o sistema seja um sistema híbrido paralelo, você possa somar esses torques. Então, você vai ver a máquina elétrica do carro convertendo a energia elétrica em mecânica. A energia elétrica das baterias, que vem das baterias, em energia mecânica. E esse mesmo motor que trabalhou, né, nesse fluxo de potência de elétrico para mecânico, ele pode trabalhar de mecânico para elétrico quando houver frenagem. Então, em carros híbridos, ou carros puramente elétricos, a mesma máquina de tração, ela é usada para frenagem também, né? Ela consegue desenvolver torque frenante. Aí você subtrai energia mecânica do veículo e converte essa energia mecânica em elétrica, tá? Recarregando o banco de baterias. É a mesma máquina, tá? Você não troca o equipamento quando há a inversão desse fluxo de potência. É o mesmo equipamento. Então, ou seja, aqui a gente está, né, destacando os dois possíveis fluxos de potência entre os mundos elétrico e mecânico, né, e por vezes uma mesma aplicação vai demandar os dois fluxos, ó, né, em instantes de tempo distintos, né, e isso também vai acontecer e vai ser algo acomodado, né, pelos nossos trabalhos, tratado aqui pelos nossos trabalhos em engenharia mecatrônica. Bom, então, entendido o que é a engenharia mecatrônica, a gente consegue desenhar alguns elementos, alguns sistemas que vão compor a planta mecatrônica elementar, né? Inclusive, esses elementos justificam os equipamentos e as disciplinas que a gente tem na mecatrônica. Então, né, fazendo aqui o desenho dessa planta mecatrônica elementar, a gente teria o seguinte: primeiro, aqui no mundo elétrico, você vai ter a fonte primária de energia elétrica, tá? Pode ser um sistema monofásico, né, muito usado em residências e pequenas propriedades rurais. Pode ser um sistema trifásico, com 3 fases, né, de alimentação, que é muito usado em indústrias. Estou desenhando aqui até as 3 fases. Pode ser um sistema que opere a um banco de baterias, a fonte primária, né, de energia elétrica pode ser um banco de baterias, né, tal como acontece com um veículo elétrico ou um veículo híbrido, né? Então, você tem inicialmente essa fonte primária aqui, tá? Por exemplo, se for um sistema trifásico, você vai ter as fases A, B e C, né? E esse sistema elétrico, ele vai disponibilizar tensão em um formato imposto pela concessionária, né? De acordo com a potência que a carga do cliente nos exija, a gente vai ter uma determinada corrente aqui fluindo por esse sistema, nas fases A, B e C, né? Bom, essa potência, então, vai fluir, né, por uma linha de transmissão que tem a sua impedância. E, por vezes, a gente vai ter que alimentar uma máquina elétrica, vou desenhar a máquina elétrica aqui na frente, que vai precisar controlar o movimento dos corpos conectados a ela. Quem vai dizer a forma como a gente vai fazer esse controle de movimento, aliás, quem vai dizer como vai ser o movimento, vai ser o cliente da aplicação, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, né, uma máquina elétrica, tem o estator dela, aqui no centro tem
um elemento rotativo, que é o rotor, e a ponta de eixo mecânica. Tá? Então, a gente vai, nessa ponta de eixo mecânica, conectar a carga do cliente, vai ter algum acoplamento, ou por vezes, uma transmissão mecânica aqui. Igual a caixa de marcha de um carro. Deixa eu melhorar esse desenho. Tá? Mas, por vezes, você vai ter uma transmissão mecânica aqui, uma segunda ponta de eixo, e aqui você vai ter a carga do cliente. Tá? Digamos que seja um sistema de içamento, por exemplo. Tá? E aí a gente vai içar. Uma carga qualquer, digamos que a gente está puxando aqui do chão. Uma massa qualquer. Essa é uma planta mecatrônica muito usada, tá? Vamos estar aqui o solo, né, uma dada altura, né, e a gente esteja fazendo um movimento controlado dessa carga, tá? Por exemplo, para descer ela em cima da caçamba de um caminhão, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente não pode operar esse sistema, né, com qualquer trajetória mecânica. Você vai ter que ter um controle aqui, né, de posição angular, né, na carga, consequentemente de velocidade angular, que é a derivada da posição, e consequentemente de aceleração angular, que é a derivada da velocidade, né? Como a própria gravidade, né, está impondo um torque nesse sentido, para que o sistema, né, para que a massa desça, né, você vai ter que criar um torque controlado, né, potencialmente para cá, tá? Então, digamos, seja o torque eletromagnético da máquina referido ao eixo da carga, tá? Para que essa carga não despenque e não quebre aqui embaixo a caçamba do caminhão. Então, você precisa de movimento controlado. Então, você tem que ter, né, na ponta de eixo aqui da saída da transmissão, torque da máquina, esse mesmo torque aqui, controlado, o torque eletromagnético referido à carga, e você vai ter que ter consequentemente, torque eletromagnético controlado na ponta de eixo da máquina. Tá? Para que esse torque na máquina seja controlado, você não pode alimentar os terminais elétricos da máquina com um sinal de tensão de características fixas, tal como acontece aqui na rede elétrica. Aqui na rede elétrica, o sinal de tensão disponibilizada pela concessionária, ele tem amplitude, frequência e defasamento angular impostos pela concessionária. Vamos pegar, por exemplo, aqui o sinal de tensão da fase A, né? Ele sempre tem a mesma amplitude, que é o valor de pico, a mesma frequência, no caso do Brasil, que ele faz 60 ciclos por segundo, né? Ou um ciclo dele, que é um período, tem aqui 1 sobre 60 segundos, né? Que são 16,6 milissegundos, tá? E entre eles sempre há um defasamento de 120 graus, ou 2/3 do ciclo. Então, a fase A, fase B está defasada de 120 graus da fase A. E o da fase C
vai estar defasado de mais 120 graus com relação à fase A, tá certo? Então, se aqui é 0, 90, 180, 240, está aqui. Então, tudo que aconteceu na fase A se repete na fase C, 2/3 de ciclo depois, ou 240 graus. Tá? Então, era assim. Então, né, funciona assim. E uma máquina elétrica dessa, né, para ter movimento controlado aqui nesse eixo, consequentemente controlar o movimento do corpo no espaço, ela tem que ter alimentação nas três fases, um sinal de tensão imposto aqui nas três fases, que seja controlado. Então, você precisa que o sistema seja apto a alimentar, né, essas fases, digamos aqui, ó, aqui está a bobina. Dentro da máquina você tem bobinas, tá? Então, a alimentação na primeira delas, a gente chama a bobina da fase A do estator, a gente vai escrever VAS, tá? E aí, esse sinal aqui de tensão, que é imposto à fase A do estator, ele tem, né, para que a gente consiga controle dos sinais no mundo mecânico, você precisa também controlar as características do sinal no mundo elétrico. Então, você precisa ter tensão com amplitude variável, frequência variável, por exemplo, aqui na hora que você quiser que ele vá mais lento, tá? E defasamento angular variável. Então, aqui, por exemplo, a senoide está passando aqui a 270 graus, você pode querer voltar ela para 0 graus, e daí continuar alimentando a máquina. Tá? Então, o controle de torque na máquina depende, o controle de torque de trajetórias mecânicas depende do controle da alimentação elétrica, dos sinais de tensão elétrica impostos aos seus terminais. Né? E a concessionária não permite isso. Né? A CEMIG e as demais concessionárias, elas nos disponibilizam tensão com as suas características constantes. Né? Amplitude constante, que é o valor de pico, frequência constante e defasamento angular também constante. Então, para conseguir compatibilizar o que a concessionária, que é a fonte primária de energia elétrica, entrega, é isso aqui, com a alimentação que a máquina precisa para ter controle no espaço, ou seja, para ter essa compatibilidade, a gente usa um sistema chamado de conversor eletrônico de potência. Então, ainda no mundo elétrico, né, a gente entra aqui com a eletrônica de potência, igual da nossa disciplina. Né? E aí a gente converte a energia elétrica, a gente coloca esse símbolo para dizer, por exemplo, que a energia elétrica vem, né, com a frequência não nula, um sinal de corrente e tensão alternada, para outro sinal de corrente e tensão alternada, porém com controle de amplitude, tensão e defasamento angular. E aí a gente vai, com isso, né, alimentar a máquina nos terminais elétricos. Fase A, fase B. Essa cor chama cor de... Fase C. Essa aí? Essa cor então você tem essas três fases alimentadas, e aqui entra, né, a nossa eletrônica de potência, tal como a gente, né, estuda na disciplina e no laboratório de máquinas também. Né? Na hora que voltar a aula presencial, a gente vai ver muito de eletrônica de potência no laboratório de máquinas também. Tá? Bom, a forma como o conversor eletrônico de potência vai alimentar as bobinas da máquina vai depender aqui do comando do cliente. Tá? Então, nós precisamos falar para o conversor eletrônico de potência, né, o que a gente quer para que ele, então, escolha o sinal de tensão que ele vai impor nos terminais da máquina, de tal forma que o corpo mecânico aqui tenha uma trajetória compatível com a nossa vontade.
né? Então, existe aqui, né, dentro do conversor eletrônico de potência, unidades microcontroladoras. Então, você tem uma placa aqui, eletrônica, né, tal como a gente estuda nas disciplinas de eletrônica analógica e digital, e também em instrumentação, né? Essa placa eletrônica vai ter unidades de condicionamento de sinais, tá, tipicamente baseadas em amplificadores operacionais, que vão mandar sinais para microcontroladores. Esses microcontroladores, então, ou esse microcontrolador, vai entender, né, o que o cliente quer e o que a máquina está fazendo, o que a planta está fazendo em algum momento. E aí ele vai enviar um comando de tensão trifásica, né, as tensões da fase A, B e C, para o conversor eletrônico. Tá? O comando, o valor desejado, a gente está representando aqui com um asterisco, né? E aí a máquina vai impor essas três tensões nas fases A, B e C. Né? Bom, conforme eu comentei há pouco, esse comando ele vai ser criado baseado no que o cliente da aplicação precisa. Tá? Então, o cliente ele vai dar comandos de trajetória, ou seja, ele vai falar qual que é a posição angular de referência que ele quer em cada instante de tempo, ou ele fala qual que é a velocidade que ele quer em um dado instante de tempo, ou ele fala qual que é a aceleração que ele quer em um dado instante de tempo, ou mesmo ele pode falar o torque que ele quer presente no eixo em um dado instante de tempo. Tá? Então, o comando, a vontade do cliente é passada para a unidade, o firmware de controle, né? Tal como a gente... E aí o firmware ele vai incorporar, que é toda essa unidade aqui, ó, a eletrônica e o software que vão fazer, né, o controle do sistema mecatrônico. Né? E esse firmware, então, vai trazer, né, conhecimentos que nós abordamos nas disciplinas, igual comentei há pouco, né, de instrumentação, de eletrônica analógica, de eletrônica digital, né, onde a gente vai tratar os sinais e montar a rede de instrumentação que vai amostrar o que o cliente quer, né, e embutir esses sinais, né, nas entradas analógicas do microcontrolador. Disponibilizar esses sinais na entrada analógica do microcontrolador, já, né, com filtragem a ruídos, já com os níveis de tensão adequados para que o microcontrolador não queime, né, já com a transdução desejada para que o software entenda, né, por exemplo, se a gente estiver dando um comando de velocidade, para que ele entenda que se estiver chegando, por exemplo, 2,6 volts numa entrada analógica, aquilo corresponde a 1.500 RPM, por exemplo. Então, a unidade de condicionamento de sinais, ela vai tratar disso tudo, tá? E aí um destaque, né, tanto para os comandos do cliente, quanto para os comandos comandos não, tanto para os comandos do cliente, quanto para os sinais da planta real. Então, aqui você também vai ter sinais da planta real, né, que vão ser realimentados, que é inclusive a base do controle, né? Então, a gente pega o que o cliente da aplicação quer e o que realmente existe. Tá? O que o cliente quer, a gente está representando aqui com um asterisco. O que realmente existe é sem asterisco. Tá? Então, a gente vai realimentar algum ou alguns desses sinais e vai comparar o que existe contra aquilo que o cliente quer. Isso vai ser feito dentro do software do microcontrolador, né? Para que esses sinais cheguem no interior do microcontrolador,
é necessário que a gente tenha as unidades de condicionamento de sinais aqui, né? Material de eletrônica digital, analógica e instrumentação, né? O microcontrolador, ele é abordado nas disciplinas de microcontroladores e sistemas embarcados, e ele vai, então, ter, né, hardware dedicado para rodar a aplicação de controle da planta. E a gente vai, né, embutir no seu interior essa aplicação de controle através de um programa. Tipicamente é um programa em C, e esse programa vai trazer consigo a lei de controle que o sistema vai operar para se escolher quais tensões aplicar nos terminais da máquina de acordo com a diferença entre o que o cliente quer e o que realmente existe na ponta do eixo. Tá, e aí vai, né, a síntese desse software contempla o material nosso da linha de controle, né, as leis de controle necessárias para poder efetivamente controlar o movimento do corpo no espaço. Ok? Então a gente vai, aqui a gente tem uma amostra do sistema mecatrônico elementar com os seus constituintes básicos, né? Existem, obviamente, variações, mas a parte elementar está aqui. Nas disciplinas de mecânica, a gente vai ver, né, como se projetar e se analisar os componentes mecânicos da ponta de eixo mecânica para frente, o que está no mundo mecânico, né? Então, tem toda uma cadeira, tem todo um conjunto de disciplinas, né, para poder nos ensinar a projetar e analisar o comportamento desses equipamentos. E, eventualmente, né, assim, você pode também ter uma rede de instrumentação aqui para levar sinais antes que eles cheguem, né, no firmware de controle. Tá? Então, você pode... Preserva-se a ideia, né, de se realimentar o sinal do cliente e o sinal do corpo que se desloca no espaço. Porém, a forma como esses sinais chegam ao firmware de controle pode ser através de uma rede, né, onde trafeguem dados de outros sistemas mecatrônicos ou outras unidades automatizadas da planta. Tá? Mas a essência se mantém a mesma, né? E, no caso, se a gente usar uma rede, né, a gente também tem o conhecimento dessa rede contemplado na nossa disciplina de redes industriais. Ok? Então, essa seria uma explicação, né, uma apresentação da estrutura. Se a gente observar, pessoal, a gente apresentou aqui unidades de conversão de energia. Tá? Observa que aqui, ó, a gente sai da fonte primária de energia elétrica, né? No conversor eletrônico de potência, a gente converte energia elétrica em energia elétrica. Então, a gente pega tensões e correntes nas três fases e converte, né, em tensão e corrente, né, nas fases A, B e C do estator, com outro formato. Tá? Observa que a potência não é alterada, né? Ou seja, é um sistema que não é um armazenador de energia por excelência, né? Então, ele vai tomar potência no formato elétrico, aqui na interface com a rede da CEMIC, por exemplo, e disponibilizar potência também no formato elétrico nos terminais da máquina. Porém, essa mesma potência, né, ou seja, a potência tomada dos terminais elétricos é a mesma, ou desculpa, melhor explicando, a potência tomada na interface com a rede elétrica é a mesma potência que aparece na interface com a máquina. Porém, os sinais de tensão e correntes envolvidos
são diferentes, né? Igual eu expliquei, na rede elétrica você vai ter sinais de amplitude, frequência e defasamento angulares constantes, e aqui na interface com a máquina você vai ter sinais de amplitude, frequência e defasamento angular variáveis, conforme a necessidade da aplicação para se ter o controle de torque no eixo e, consequentemente, o controle da trajetória dos corpos. Bom, seguindo, né, essa descrição, ou essa análise da planta mecatrônica elementar como algo constituído por unidades de conversão de energia, né, a máquina elétrica, que é essa aqui em azul, ela faz a conversão da energia no formato elétrico para mecânico. Então, aqui a gente está na interface dos dois mundos, do elétrico para o mecânico. Tá? Então, você vai tomar a potência, né, pelo produto da tensão na fase A com a corrente na fase A, mais a tensão da fase B, vezes a corrente da fase B, mais a tensão da fase C, vezes a corrente da fase C. Salvo perdas, né, perdas térmicas, por exemplo, né, parte dessa potência vai virar calor, que ou é dissipada pro ambiente, ou é armazenada na própria máquina, né, parte dela pode virar a potência magnética, né, ser armazenada nos eletroímãs da máquina, mas a maior parte dela vai virar potência mecânica, onde a gente vai ter um sinal de torque no eixo e de velocidade angular. Né? Para sistemas rotativos, a potência desenvolvida por um agente em um eixo é o produto do torque pela velocidade angular. Tá? E aí, esses sinais de potência estão disponíveis no eixo, e geralmente, pessoal, a gente vai ter aqui uma característica interessante, que é a seguinte: a máquina, ela geralmente opera, né, com velocidade alta, mais alta do que aquela necessária nas aplicações que ela traciona, e torque mais baixo do que aquele torque necessário nas aplicações. Geralmente nós vamos manipular corpos no espaço que precisam de torque muito alto e velocidade mais baixa. Né? Vocês observam, por exemplo, né, quando nós tentamos alocar uma massa na caçamba de um caminhão, a gente não vai deslocar essa massa com velocidade excessiva. Né? Por vezes nós estaremos colocando 10 toneladas, 15 toneladas na caçamba de um caminhão ou em um vagão de trem. Salvo engano, eu preciso confirmar depois, um vagão de trem de minério chega a transportar 110 toneladas. Eu só preciso confirmar isso, tá? Mas, salvo engano, é alguma coisa dessa ordem de grandeza. Né? Você não estaciona isso com velocidade alta, senão você estoura o veículo no meio, você vai quebrar o eixo dele. Então, e a estrutura, né, da carroceria e do chassi. Então, as velocidades são baixinhas, desloca isso lento, só que são massas enormes, então você precisa de muito torque. E, conforme a gente vai ver na disciplina, a máquina elétrica gosta de operar, naturalmente opera em modo contrário a esse que a carga precisa. A carga precisa de torque muito alto, a máquina opera com torque um pouquinho mais baixo. E a máquina opera com velocidade muito alta e, tipicamente, a velocidade da carga é bem mais baixa. Então, existe um conversor aqui de energia mecânica em mecânica, que é a transmissão. Né? E aí, essa transmissão mecânica ela é um conversor de energia, né, que vai tomar torque e velocidade de um determinado nível e converter para torque e velocidade em níveis distintos. Tá? Então, ela compatibiliza, né, nessa conversão a forma como a máquina trabalha com a forma como a carga precisa de ser alimentada, né, com sinais de torque e velocidade.
Então, de novo, né, igual a gente está fazendo aqui em toda estrutura, ó, aqui é um outro conversor de energia, né? Então, o conversor, e no caso da transmissão mecânica, é o primo do conversor eletrônico de potência, né? Só que um está no mundo elétrico, o outro no mundo mecânico. O conversor eletrônico converte energia elétrica em elétrica, a transmissão mecânica, energia mecânica em mecânica. Tá? E aí, por último, né, a gente vai ter um manipulador qualquer, né, que vai converter energia mecânica em mecânica também, né? Então, no caso aqui, pode poder ter um drombo com um cabo de aço enrolado fazendo um içamento de um corpo, né? E aí a gente vai converter movimento de rotação em movimento de translação, de um manipulador, um mecanismo mecânico para poder fazer isso, né? Então, esses equipamentos do mundo de potência aqui, eles são essencialmente conversores de energia, tá? Cada um trabalhando com energias na sua entrada e na sua saída em um dado formato. A nossa disciplina trata desse ponto aqui, ó. Esse equipamento, da conversão da energia elétrica para mecânica ou mecânica para elétrica. É aqui que a gente se situa. Essa disciplina contribui com o equipamento que promove essa conversão. Então a gente vai, né, analisar uma série de fenômenos físicos, né, que explicam esse equipamento. Essa mesma máquina, ela pode, né, converter energia elétrica para mecânica, igual eu expliquei há pouco, ou mecânica para elétrica. Então, a potência pode fluir daqui para cá, né? E nessa operação a gente fala que a máquina está em modo motor, ou ela pode fluir do sistema mecânico para os terminais elétricos, onde a gente fala que ela está em modo gerador. A mesma máquina faz isso de maneira transparente, para ela não faz diferença operar em um modo ou em outro. É até comum ter dúvidas nesse sentido, quando as pessoas têm o primeiro contato com a máquina elétrica e naturalmente fazem analogias com o motor a combustão interna, né, de carro. E aí, né, fala assim, poxa, mas não vai quebrar se a máquina operar em modo gerador e tal, não quebra, isso para ela é transparente, inclusive se configura como uma oportunidade de redução do valor da conta de energia, né, porque a máquina ela é capaz de devolver, né, para o alimentador elétrico, enquanto ela está frenando, ou seja, a potência está fluindo do terminal mecânico para o elétrico, então ela é capaz de devolver essa energia, né, para a fonte primária elétrica, e, né, nessa regeneração de energia, alguma outra carga elétrica vizinha, aqui ela pode, né, pegar essa energia e utilizá-la sem demandar energia nova da rede. Tá? Então, tem oportunidades interessantes aqui de redução, né, do valor da energia elétrica quando a gente usa essas máquinas em modo gerador, né? Em carro elétrico, né, isso está tão discutido, né, elétrico ou híbrido, e esse é o motivo também pelo qual a gente consegue redução no consumo de combustível, né? Porque se o carro for equipado somente com a máquina a combustão interna, a máquina só opera em modo motor. Não tem como, né, você inverter o fluxo de potência. Tá? A máquina a combustão interna ela opera convertendo energia química em energia mecânica. Energia química do combustível em energia mecânica.
né, para promover movimento ao carro. Se você frena o carro, você não consegue converter energia mecânica em gasolina, novamente, ou diesel, ou etanol. Então, você não consegue operar em modo gerador. Então, nas frenagens, a energia mecânica do veículo, que foi armazenada no veículo a partir da energia química do combustível, ela tem que ser dissipada nas frenagens como energia térmica, nas pastilhas de freio. Perdeu-se energia. Né? Com a máquina elétrica, não. Se você tiver uma máquina elétrica no veículo, você consegue usar a própria máquina elétrica para fazer frenagem. Você inverte o sentido do torque dela, ela começa a frenar as rodas, por vezes até sem nenhuma participação das pastilhas de freio, e aí a energia mecânica que foi armazenada no veículo em um instante anterior, ela volta para o veículo, né, para o banco de baterias, para ficar disponível para um próximo intervalo de operação, onde se demande operação em modo motor, ou seja, extração de energia da bateria para virar energia mecânica para o carro novamente, né, seja energia cinética e ou gravitacional. Tá? Então, e isso faz com que a gente economize gasolina, né? Claro, a gente consegue ter uma eficiência energética muito maior. Bom, convém também a gente entender, né, aonde cada máquina de tração de uma planta mecatrônica mais se destaca. Então, eu até mencionei um exemplo, né, no contexto de veículos terrestres, né, até fazendo uma comparação da máquina a combustão interna com a máquina elétrica. E para que não exista nenhuma dúvida, né, do gênero, assim, mas a máquina elétrica, então, é sempre melhor que a máquina a combustão interna, porque ela promove regeneração. Então, eu queria, né, fazer um comparativo com vocês entre essas máquinas de tração que eventualmente possam equipar soluções de produção de trabalho mecânico, né? Então, geralmente, a gente vai ter nessas soluções, né, você pode tracionar corpos, né, usando máquinas a combustão interna, máquinas elétricas, tá? Ou sistemas hidráulicos e pneumáticos. Também é possível, né, ter máquinas de tração que são alimentadas por fluidos pressurizados, né, sejam óleos ou seja ar, né, o sistema pneumático. E cada uma delas, né, atua bem segundo uma dada premissa. Tá? Geralmente a gente pode compará-las com relação à densidade de energia da fonte primária eficiência tá? A qualidade no controle de movimento ou no controle de torque e na densidade de potência. Ou seja, aqui a gente está tratando, né, da capacidade do equipamento de ter muita ou pouca potência por quilograma ou por metro cúbico. Tá? O ideal é que a gente consiga, né, muita potência, muitos watts de potência para cada metro cúbico do equipamento, ou para cada quilograma, tá? Para conseguir o quê? Reduzir o tamanho do equipamento. E aí cada uma dessas máquinas vai operar bem
segundo uma premissa dessa. Nós, então, temos que ver qual premissa é mais relevante para um dado cliente, para escolher qual delas é a máquina que melhor ou que mais nos ajuda em uma dada aplicação. Bom, dentre as três máquinas, a que mais se destaca em termos de densidade de energia da fonte primária é a máquina a combustão interna. Então, quando a aplicação precisa embarcar a sua fonte primária de energia, não há máquina melhor do que a máquina a combustão interna. Tá? Simplesmente um absurdo, assim, quando a gente olha que, às vezes, você está com um carro popular com um tanque de 60 litros de combustível, tá? E esses 60 litros te permitem rodar, às vezes, 700 quilômetros. Aí depende do pé do condutor e do trajeto que ele faz, 700 quilômetros, né, 800 quilômetros. Alguma coisa dessa ordem de grandeza, tá? Então, assim, é muito pouco espaço, né, muito pouco volume, muito pouco peso, né, que essa fonte primária ocupa, e ainda assim ela consegue promover, né, um movimento de um corpo aí de aproximadamente 1.000 quilos por algumas centenas de quilômetros. Então é muita energia em pouco espaço. Né? Nesse ponto, a máquina a combustão interna é imbatível. Tá? Então, se precisou equipar uma solução aonde a fonte primária de energia vai ter que ser embarcada no veículo, né? No caso do carro, não tem como, né, você conectar o carro por um cabo na rede elétrica, então você vai ter que embarcar o tanque de combustível, que é a nossa fonte primária de energia, no carro. Então não há nada melhor do que a máquina a combustão interna. Bom, quanto à eficiência, tá? Não tem ninguém melhor do que a máquina elétrica. Então, se você não precisa embarcar sua fonte primária de potência na aplicação e você precisa, né, deseja, né, pagar a conta de energia elétrica ou a conta de energia da sua fonte primária no valor mais baixo possível, né, você tem que buscar uma máquina de boa eficiência. A eficiência, ela mede, né, a relação entre a potência útil, digamos, uma máquina elétrica operando em modo motor. Então, a potência útil é a potência na ponta de eixo mecânica, PMEC, tá? Com relação à potência elétrica, que é a potência de entrada. Tá? Então, o ideal é que isso seja próximo a 1, ou 100% de eficiência. Tá? Nenhum sistema de conversão consegue trabalhar com 100% de eficiência. Sempre existem perdas. Tá? No caso da máquina elétrica, por exemplo, até comecei a desenhar aqui, ó, ela produz torque por atração de ímãs. Esses ímãs são sintetizados em bobinas. Essas bobinas são de cobre. Então, elas têm resistência elétrica também, tá? E aí, quando essas resistências elétricas são percorridas por corrente, ocorre o efeito Joule, RI ao quadrado. Então, parte, né, da potência elétrica vira potência térmica, que é dissipada ou para o ambiente ou para o próprio corpo da máquina, né? Ou seja, aquela massa de ferro fundido se esquenta. Tá? E essa é uma parcela de potência que não nos ajudou a produzir trabalho útil na ponta de eixo. A gente queria potência aqui, ó. Comprou equipamento para colocar potência aqui, para tracionar a carga aqui. Então, essa parcela aqui que se perde, né, ela tem impacto e é cara. Né? Você paga energia elétrica aqui da rede a preço de ouro. Então, o ideal é que a gente tire da rede elétrica a potência elétrica a conta do que a carga mecânica exige. Quem exige a potência mecânica é a carga. Nós não temos gestão ou escolha sobre isso. A carga do cliente
é que exige o seu torque, de acordo com as massas manipuladas e esforços necessários, e ela exige a sua velocidade de acordo com o ritmo de produção que o cliente precisa. Então, ela escolhe a sua potência. E aí a gente vai ter que chegar com essa potência na ponta de eixo. A máquina é conectada, né, e tem a oportunidade de tirar essa potência exclusivamente do sistema elétrico. Então, ela vai buscar isso do sistema elétrico. E aí a gente deseja, né, dentro desse processo, que a potência elétrica tirada da rede, que é onde a potência é medida e paga, que ela seja quase igual à potência mecânica exigida pela aplicação. Tá? Infelizmente, ela não é igual por conta das perdas. E aqui que entra o conceito de eficiência. Então, para medir o quanto eficiente a máquina está sendo, né, em um dado instante, a gente faz a relação entre a potência mecânica, que é a potência útil exigida pela carga, e a potência elétrica, que é a potência extraída da fonte primária de alimentação da máquina. Tá? E aí, nesse sentido, né, a máquina elétrica, né, dentre as soluções de produção de movimento controlado na mecatrônica, a máquina elétrica é, sem sombra de dúvidas, a mais eficiente. Tá? Você vai conseguir na máquina elétrica aqui eficiências típicas aí de 85%, algumas famílias, né, especiais já estão anunciando até 95%, 96%. É até, assim, surpreendente o número, né, dada a constituição da máquina. Ela tem, né, corpos em movimento. Então, além das perdas térmicas, né, nas bobinas de cobre, você tem atrito, né, do rotor com os rolamentos ou mancais hidrodinâmicos que conectam a parte rotativa com a parte estática da máquina. Então, ali também tem calor. Tá? Então, geralmente, máquinas com elementos rotativos não dão eficiências tão altas. Tá? Então, para máquinas elétricas, né, já assim, com projetos consolidados, você consegue eficiências dessa ordem de grandeza. Tá? Máquinas a combustão interna têm eficiências horrorosas, tá? Então, você vai, assim, com a máquina muito bem ajustadinha, você vai conseguir aí 20% de eficiência, quando muito, tá? Limitada aí a eficiência da máquina de Carnot. Vai ser alguma coisa em torno de 30%. Tá? Só que a máquina de Carnot, você tem que tirar todos os atritos da máquina, inclusive reduzir a potência térmica nesses atritos, fazendo com que ela se desloque a uma velocidade baixíssima. Tá? Então, não tem... ela é uma máquina utópica, ela não é útil em nenhuma aplicação que a gente conheça. Tá? Então, a eficiência é ruim demais. Assim, você compra combustível, tá? 80% é jogado fora como a potência térmica. Tá? Inclusive, não é à toa que assim, né, vários mecânicos chamam aquilo ali de máquina térmica. Ela está todo feliz ali, né? Nós todos estamos com a produção de movimento, mas ela é boa mesmo em produzir calor. Tá? E é isso mesmo, se a gente paga gasolina a preço de ouro, 80% é jogado fora como calor, dos 20% que sobram, né, tem você lá dentro com 70, 80 quilos e tem o carro com 1.500 quilos. Então, a sua massa vai ser 7%, 3% da massa do carro. Tá? Então, imagina o seguinte, daqueles R$5, 80% virou calor, foi embora. Então, R$4 já foram queimados ali, né, para o ambiente. Aí, do R$1 que sobra, tá, para produzir movimento mecânico, você é 3,5%. Então, 3%, né? 70 centavos é para mover o carro. R$70 não, né? 97 centavos é para mover o carro. E 3 centavos é o que sobra para mover o seu corpo. Tá? Ou seja, em termos de eficiência, para valer uma porcaria, né? Por isso até que são assim, muito bem-vindos os projetos de carros pequenininhos, né? De pouca massa, né? Para você poder usar melhor
a gasolina, o combustível fóssil que você está pagando a preço de ouro, tá? Sistemas hidráulicos e pneumáticos, você consegue tipicamente aqui 60% de eficiência, 50%, é o que você consegue em sistemas hidráulicos e pneumáticos. Então, né, também não supera a eficiência da máquina elétrica. Para controle de torque, né, você precisar de movimentar os corpos com controle refinado de torque para ter posicionamento fino, tá? O caso, por exemplo, de robôs de cirurgia, robôs de soldas de placas eletrônicas, né, inclusive com componentes SMD, né, os componentes montados, soldados, o SMD, Surface Mounted Devices, né, ou seja, os componentes montados num lado só da placa, né, com terminais muito pequenininhos, né, e você tem robôs de solda que conseguem chegar naqueles terminais ali, tá? E aí as máquinas elétricas também são imbatíveis nesse quesito, tá? Se precisar de controle de posicionamento ultra fino, a máquina elétrica é a melhor que tem, tá? E em termos de densidade e potência, as melhores que existem são as soluções pautadas a sistemas hidráulicos e pneumáticos. Você consegue muita potência em pouco espaço e pouco peso, tá? Então, nesse ponto aqui, a máquina elétrica, inclusive, é a pior de todas. Ela é muito pesada, tá? A carcaça dela é basicamente ferro fundido, muito ferro fundido para ter um eletroímã forte, conseguir aumentar a capacidade dela de torque. Então, assim, para cada watt de potência, você precisa de muitos quilogramas de máquina elétrica, ao passo que o sistema hidráulico e pneumático não. Cada watt de potência que flui por ele, você precisa de poucos quilogramas ou poucos metros cúbicos. Não é à toa, né, que os exoesqueletos são roupas que você veste que te ajudam a multiplicar a sua força seguindo o seu comando de trajetória. Você escolhe a trajetória do robô, né, vestindo aquilo ali, e ele multiplica a sua força. Eles são essencialmente construídos com sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Então ali você tem que ter alguma coisa leve, né, para poder ser, digamos, vestível, né, por um ser humano. Tá? Então, cada máquina dessa vai jogar bem, né, de acordo com a principal premissa do cliente da aplicação. Bom, então, eu vou encerrar a aula por aqui, Matheus. Esse aqui seria o conteúdo que eu queria apresentar hoje. Vou abrir a palavra, então, para suas intervenções. Você quer tirar alguma dúvida? Você entendeu o recado? Quer comentar alguma coisa? Então tá, então tudo bem. Eu vou então encerrando a aula. Essa disciplina, só um último tópico aqui, né? A gente está com 2 aulas marcadas aqui para quinta, e ela vai ter 3 aulas por semana, tá? Então a proposta aqui é a seguinte: nós vamos fazer essas 2 aulas, né, que são as aulas síncronas, conforme deliberação da coordenação, então esse horário já está fixo. E a outra aula dessa disciplina, que é a assíncrona, vai ser na sexta-feira, às 18 horas, tá? Eu vou anotar aqui. A recomendação é que você assista a aula assíncrona do mesmo jeito que a síncrona, tá? Então, vai ter conteúdo da mesma forma, tá? A gente vai seguir com a disciplina do mesmo jeito. Então, o ponto que parou hoje na aula síncrona é o ponto de início da aula assíncrona, que é a aula de manhã, tá? E aqui vai ser às sextas-feiras, às 18 horas. Vai de 18 até 18h50, é o horário de uma aula. Beleza? Então tá, eu vou encerrando aqui, a gente então se vê amanhã às 18 horas e fazemos a sequência do curso. Essa aula vai para o YouTube,
tá? Então, também, se quiser rever algum tópico depois, ela vai estar disponibilizada no YouTube. Tá? Então, eu te desejo uma boa noite, agradeço a presença na aula e a gente se vê amanhã. Até mais, então. Aliás, boa tarde, né? Ainda são 17 horas. Boa tarde para você, até amanhã.